As louças se empilhavam como pequenas montanhas escorregadias, e a espuma branca se misturava ao vapor quente que subia das cubas. O cheiro de alho refogado, azeite e frutos do mar invadia o espaço apertado da cozinha. Mas para Lívia, aquilo não era perfume, era lembrança. Ela mantinha o olhar fixo nas mãos, esfregando cada prato com precisão, enquanto, ao fundo, gargalhadas exageradas ecoavam do salão principal. Do outro lado da porta, o mundo parecia viver em outro ritmo. Luzes douradas, talheres tilintando, taças de cristal cheias de vinhos caros. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e envie essa história para um amigo que gostaria de ouvir. Aqui dentro, o som era de água correndo e panelas batendo. Foi então que a voz dele cortou o ambiente. Firme, arrogante, carregada de uma autoridade falsa. Quem foi o incompetente que mandou essa carne no ponto errado? E bradou Otávio Almeida, surgindo na cozinha como se fosse o dono de tudo. Ele desdenhou do prato, criticou o chefe e, ao ver Lívia no canto, soltou um comentário ácido, malicioso, que arrancou risadinhas dos outros. Ela não respondeu, apenas respirou fundo, sentindo aquela humilhação arder como azeite quente na pele. Por dentro, porém, uma chama antiga, há muito apagada, se remexia. O salão voltara ao seu burburinho elegante, mas a cozinha permanecia carregada com o peso do constrangimento. Lívia continuou no seu posto, como se nada tivesse acontecido. Porém, seus olhos se fixaram em uma panela esquecida no fogo. Sem chamar atenção, ela caminhou até lá e desligou o fogo antes que o molho queimasse. Um reflexo automático de quem já viveu anos entre temperos e cronômetros culinários. O chefe titular, distraído, nem notou. Naquele instante, o gerente entrou às pressas, suando e com o telefone ainda na mão. O chefe recebera uma ligação de emergência e precisava sair imediatamente. O jantar ainda estava no meio do serviço e um pedido especial de um cliente, VIP, estava prestes a chegar. O clima ficou tenso. Lívia abaixou a cabeça, lavando outro prato, mas seus ouvidos captaram cada palavra do gerente. Se esse prato sair errado, estamos perdidos. Algo dentro dela vibrou. Aquele velho instinto de salvar. Uma cozinha à beira do desastre. Seus dedos pararam na esponja. Ela ergueu o olhar, e pela primeira vez naquela noite, parecia que as paredes de azulejo não aprendiam mais. O relógio marcava 21h12, quando a comanda do prato, VIP, chegou. Um risoto ao tartufo. Trufas negras frescas. Ingrediente raro e caríssimo, exigindo técnica impecável. O sous-chefe nervoso hesitava, folheando o caderno de receitas, e cada segundo perdido pesava como chumbo no ar. Lívia respirou fundo. Não pediu permissão. Apenas tirou as luvas, lavou as mãos e se aproximou da bancada com movimentos firmes. Pegou a panela, aqueceu a manteiga, tostou o arroz na medida exata e, enquanto mexia, sentia o cheiro se transformar, ganhando camadas de aroma que apenas mãos experientes sabiam extrair. Os outros cozinheiros se entreolhavam confusos, como se estivessem vendo um segredo proibido. Ela finalizou com delicadeza, raspando finas lâminas de trufa sobre o prato fumegante. Quando o garçom o levou ao salão, Lívia voltou ao tanque como se nada tivesse acontecido. No salão, Otávio recebeu a refeição sem imaginar quem a preparara. Ao provar a primeira garfada, parou. O sabor não era apenas bom, era sublime. Algo nele se quebrou em silêncio, enquanto o passado de Lívia, escondido atrás da espuma de sabão, começava a bater à porta. No salão, Otávio mastigava devagar, como se quisesse prolongar aquele sabor que desafiava sua memória gustativa. O prato tinha algo familiar, uma assinatura que ele não conseguia nomear, mas que despertava lembranças de jantares exclusivos e restaurantes premiados que frequentara pelo mundo. Ele chamou o garçom, exigindo saber quem havia preparado a iguaria. O funcionário, sem saber ao certo, respondeu que fora coisa do pessoal da cozinha. Frustrado, Otávio não insistiu naquele instante, mas anotou mentalmente o mistério. Enquanto isso, nos fundos, o crítico gastronômico mais temido da cidade, sentado em uma mesa reservada, pedia ao gerente para conhecer o chefe responsável. A solicitação causou um burburinho. O gerente, pressionado, caminhou até a cozinha e encontrou os auxiliares apontando, discretamente, para Lívia. A princípio ele riu, achando que fosse uma brincadeira, mas as expressões sérias denunciavam a verdade. A tensão cresceu. Em poucos minutos, a mulher que todos viam apenas como lavadora de pratos teria sua identidade colocada sob os holofotes.
algo que ela mais temia desde o dia em que decidiu desaparecer do mundo. O gerente aproximou-se de Lívia com um ar hesitante, quase pedindo desculpas pelo que estava prestes a dizer. "O crítico quer falar com você", sussurrou, como se tentasse amenizar o impacto. Ela congelou, sentindo o sangue correr mais rápido, como se todo o ar da cozinha tivesse sido sugado. Olhou ao redor e viu os olhos curiosos dos colegas, alguns com admiração, outros com inveja. "Diga que não posso sair agora", respondeu, voltando a mergulhar as mãos na água quente, tentando se esconder atrás da rotina. Mas o crítico não era homem de esperar. Passou pela porta ignorando o gerente e entrou na cozinha com sua presença imponente. Parou diante dela, observando-a com atenção, e então sorriu de forma quase nostálgica. "Eu reconheceria esse prato em qualquer lugar." Lívia Martins, não é? O silêncio caiu como um peso sobre todos. Otávio, do outro lado do balcão, também ouviu. Seu olhar mudou. Pela primeira vez naquela noite, ele não via apenas uma lavadora de pratos. Via um enigma que precisava ser desvendado, custasse o que custasse. Lívia manteve o semblante firme, mas por dentro sentia-se como alguém encurralada. O nome ecoou na cozinha como um segredo exposto, e ela sabia que dali em diante nada voltaria a ser igual. O crítico, entusiasmado, começou a falar sobre os prêmios que ela conquistara, sobre o restaurante em Paris que fora referência mundial, sobre a noite em que seu prato principal arrancara aplausos de um salão inteiro. Cada palavra era como abrir uma gaveta que ela lutara para manter trancada. Otávio, do outro lado, observava em silêncio, a arrogância habitual dando lugar a uma curiosidade intensa e a um desconforto crescente ao lembrar do modo como a tratara. Quando o crítico finalmente saiu, o gerente tentou puxar conversa, mas ela, seca, disse apenas: "Não fale sobre mim. Não quero isso aqui." E voltou ao tanque. Mas Otávio não era homem de deixar um mistério passar. Já naquela noite no carro, digitou o nome dela no celular. E cada resultado era mais impressionante que o anterior. Fotos, entrevistas, capas de revista. Quem era aquela mulher? E o que a levara a se esconder naquele lugar? O olhar de Otávio permaneceu fixo em Lívia enquanto o crítico se afastava, como se tentasse decifrar um enigma que o incomodava profundamente. Ela, no entanto, não cedia ao peso daquela atenção. Voltou a esfregar os pratos, cada movimento calculado, como quem busca se perder na repetição, para não encarar a tempestade que se formava ao redor. Mas o burburinho no restaurante não cessava. Garçons cochichavam. Ajudantes trocavam olhares cúmplices, e até o gerente parecia nervoso. Pela primeira vez, Lívia sentia o passado se infiltrando de forma agressiva, naquele refúgio que ela escolhera como esconderijo. Enquanto recolhia talheres para lavar, sua mente voltou sem pedir licença. A uma noite distante, mesas repletas de gente importante, flashes de câmeras, seu nome sendo aplaudido. O contraste era cruel. Respirou fundo, tentando dissipar a lembrança. Ao erguer os olhos, encontrou Otávio parado na porta da cozinha, não com a postura arrogante de antes, mas com um interesse quase desconfortável. Ele não disse nada, apenas a observou por alguns segundos e saiu, deixando no ar a sensação de que aquilo estava longe de terminar. O dia seguinte começou como qualquer outro. Cheiro de café queimado vindo do refeitório dos funcionários, pilhas de pratos acumulados desde cedo e o som abafado do mar lá fora, lembrando que aquele restaurante vivia do vai-vem de turistas exigentes. Lívia mantinha seu posto, evitando olhares e conversas, mas sentia o ambiente mais pesado, como se todos estivessem à espera de algo. No meio do serviço do almoço, o telefone da cozinha tocou e, em seguida, o gerente atendeu com o rosto se fechando. O chefe titular havia sofrido uma crise de pressão alta e precisaria ficar afastado por alguns dias. O anúncio caiu como uma bomba. O restaurante estava cheio, e naquela noite haveria um jantar reservado para um empresário estrangeiro que já tinha feito questão de enviar sua lista de exigências gastronômicas. O sous-chefe, visivelmente inseguro, tremia ao folhear o caderno de receitas. O gerente, desesperado, gritava ordens desconexas. No canto, Lívia apenas observava. Mas algo em sua postura mudou. Seus ombros se endireitaram. O olhar se firmou, e pela primeira vez em muito tempo, ela não parecia apenas uma lavadora de pratos. Parecia alguém que carregava um arsenal de conhecimento silencioso, pronto para ser usado. O relógio avançava rápido demais, e cada minuto perdido era um passo mais próximo do desastre. O sous-chefe tentava controlar a equipe, mas as mãos suadas denunciavam seu pânico. Uma comanda especial chegou. O prato principal do jantar VIP. E todos olharam uns para os outros.
como se esperassem que alguém milagrosamente a sumisse. Foi então que Lívia, em silêncio, tirou as luvas, lavou as mãos e se aproximou da bancada. "Deixe comigo", disse sem elevar a voz, mas com uma firmeza que fez todos pararem. Pegou os ingredientes como quem reencontra velhos amigos. Manteiga fresca, arroz arbóreo, caldo perfumado, vinho branco. Seus movimentos eram precisos, quase coreografados, e enquanto o risoto ganhava corpo, o aroma denso de trufas se espalhou pela cozinha, atraindo até os garçons mais curiosos. Em poucos minutos o prato estava pronto, servido com elegância e equilíbrio perfeitos. O garçom levou ao salão e Lívia voltou para o tanque, como se nada tivesse acontecido. No salão, o empresário VIP provava a primeira garfada e sorria, surpreso enquanto, em outra mesa, Otávio erguia discretamente o olhar, como se algo naquela explosão de sabor cutucasse memórias que ele não sabia explicar. O destino estava prestes a dar o próximo passo. O jantar seguiu seu curso, mas uma pergunta começou a circular como um sussurro, insistente. Quem fez o prato? O gerente, pressionado pelo cliente VIP e pelo crítico gastronômico presente, hesitava em responder. Até que o crítico, experiente demais para ser enganado, percebeu que aquela assinatura culinária não podia ser obra de um iniciante. Ele se levantou, atravessou o salão e, sem pedir licença, entrou na cozinha. Seu olhar varreu o ambiente até encontrar Lívia, encostada na pia tentando se manter invisível. Eu reconheceria essa textura, esse ponto, esse equilíbrio em qualquer lugar, disse ele se aproximando. O silêncio caiu sobre a equipe. Você é Lívia Martins, não é? O nome soou como um estampido. Alguns funcionários arregalaram os olhos. Outros pareciam não entender o peso daquilo. Otávio, sentado próximo à porta, ouviu claramente e congelou. Em seu celular, já havia buscado o nome e visto fotos antigas dela recebendo prêmios, sorrindo ao lado de chefes renomados. Agora, a mulher que lavava pratos diante dele se transformava em um enigma vivo, e ele sabia que precisava descobrir o que a derrubara daquele pedestal até o anonimato do fundo de uma cozinha. Lívia não confirmou nem negou. Apenas encarou o crítico com um olhar que carregava cansaço e um pedido silencioso para que ele não continuasse. Mas o homem, entusiasmado, começou a falar sobre a noite em Paris em que seu prato foi ovacionado, sobre a entrevista em que ela disse que cozinhar era contar histórias com aromas e texturas, e sobre como seu restaurante havia sido considerado um dos melhores do mundo. Cada palavra era como arrancar um pedaço de um passado que ela tentava manter trancado. O gerente, percebendo o clima, interveio. Ela prefere não falar sobre isso agora. O crítico respeitoso assentiu e se retirou, mas não antes de lançar um olhar quase paternal, como quem diz: o mundo ainda precisa de você. Otávio, no entanto, ficou. Seguiu Lívia com os olhos enquanto ela voltava ao trabalho, intrigado. Pela primeira vez, não via apenas uma funcionária humilde, mas uma mulher que já tinha vivido glórias e tragédias. Naquela noite, ao chegar em casa, ele passou horas lendo sobre ela. O incêndio que destruiu seu restaurante, a morte do sócio e melhor amigo, a falência repentina e o sumiço que deixou o mundo gastronômico em choque. O mistério começava a se encaixar, e a curiosidade dele crescia como fogo em óleo quente. A cozinha estava silenciosa no fim do expediente, com apenas o som da água pingando na pia e o arrastar de cadeiras no salão, sendo arrumado para o dia seguinte. Lívia recolhia os últimos utensílios quando percebeu a sombra de alguém na porta. Era Otávio, encostado no batente, o olhar fixo nela. Então é verdade. Você é aquela chefe que todo mundo achava que tinha sumido, disse, num tom que misturava curiosidade e uma pontada de arrependimento. Lívia não respondeu. Continuou guardando as panelas como se ele não estivesse ali. Por que está aqui? Lavando pratos? Insistiu ele. Ela ergueu os olhos, séria, e respondeu. Porque aqui ninguém me conhece. Ou pelo menos não conheciam até ontem. Otávio deu um passo à frente, mas ela se manteve firme, como se estivesse delimitando um território invisível. Você não sabe nada sobre mim, completou com voz baixa, mas cortante. Houve um silêncio pesado. Pela primeira vez, ele não tinha uma resposta pronta. Apenas a certeza de que, para entender aquela mulher, teria que enfrentar histórias que ela não queria reviver. Otávio não recuou. Então me conta. Quero entender por que alguém que tinha o mundo aos pés escolheu se esconder atrás de uma pia. Lívia soltou um riso curto, quase amargo. Você acha que foi escolha? Não, senhor Almeida. A vida tem um jeito cruel de virar tudo de cabeça para baixo. Seus olhos se perderam por um instante. E, contra a própria vontade,
Imagens voltaram. O restaurante lotado, as mesas iluminadas, o cheiro de pão assando, o calor das panelas. E, de repente, o som de vidro estilhaçando, o fogo lambendo paredes, a correria desesperada. Perdi mais que um negócio naquela noite. Perdi alguém que acreditava em mim, disse. A voz embargando ao lembrar do sócio e melhor amigo que não resistiu ao incêndio. Otávio permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Não havia arrogância em seu rosto agora. Apenas um respeito silencioso, misturado a um incômodo por ter sido parte da humilhação dela dias antes. Sei que não posso apagar o que fiz, mas talvez possa ajudar você a recuperar o que perdeu, murmurou, como se estivesse fazendo uma promessa a si mesmo, tanto quanto a ela. Lívia cruzou os braços, avaliando-o como quem mede o peso das palavras antes de aceitá-las. Eu não quero caridade nem piedade, respondeu firme. E muito menos que alguém tente me transformar na história que o mundo espera ouvir. Otávio respirou fundo, consciente de que estava pisando em terreno frágil. Não é piedade. É reconhecimento. Eu fui um idiota. E você é uma força que o mundo precisa ver de novo. O silêncio pairou, cortado apenas pelo som distante de talheres sendo guardados no salão. Ela desviou o olhar, mas algo nele a incomodava. Havia sinceridade. Não sei se tenho mais forças para voltar, disse ela quase num sussurro. Otávio deu um passo para trás, respeitando seu espaço. Então pelo menos deixa eu provar que vale a pena tentar. Sem esperar resposta, ele se virou e saiu, deixando-a sozinha com o eco de suas palavras. Pela primeira vez em muito tempo, Lívia sentiu que alguém estava disposto a olhar além da casca que ela mesma construíra. Os dias seguintes trouxeram uma energia diferente para o restaurante. A ausência do chefe titular, que antes parecia um desastre, agora se tornava uma oportunidade que ninguém ousava nomear. O gerente, pressionado por reservas importantes e pelo prestígio da casa, começou a observar Lívia com outro olhar. Não como a funcionária de uniforme gasto e mãos encharcadas, mas como a mulher que salvara a noite mais tensa da temporada. Foi quando chegou a notícia que fez a cozinha tremer. Um evento gastronômico internacional seria realizado na cidade, reunindo críticos, investidores e chefes renomados, e o restaurante fora escolhido como anfitrião de um dos jantares oficiais. Era uma chance de ouro. Ou um desastre em potencial. O gerente, num misto de ousadia e desespero, aproximou-se de Lívia. Eu quero que você assuma a cozinha para esse evento. Ela arregalou os olhos, incrédula. Mas antes que pudesse recusar, Otávio apareceu na porta, como se estivesse esperando aquele momento. Você não vai dizer não. Não agora. O silêncio que seguiu carregava um peso. Não era apenas um convite para cozinhar, mas para enfrentar o mundo que ela havia abandonado. Lívia recuou um passo, cruzando os braços, tentando esconder o turbilhão que a proposta causara. Vocês não entendem. Não é só cozinhar. É encarar repórteres, críticas, lembranças. E murmurou. Mas Otávio não deixou que ela terminasse. É encarar a si mesma, completou com um tom firme, porém sem arrogância. O gerente, percebendo que ela estava prestes a se fechar de novo, interveio. Você não precisa se expor. Podemos dizer que o chefe da casa é um convidado especial, e o seu nome só aparecerá se você quiser. Aquilo abriu uma pequena fresta. No dia seguinte, antes mesmo do expediente começar, Lívia chegou cedo e entrou na cozinha vazia. Passou a mão pela bancada fria de inox, sentindo como se fosse reencontrar um velho amigo. Abriu caixas de ingredientes, testou aromas, sentiu a textura das massas frescas, ajustou o corte de legumes. A cada movimento, a confiança, antes adormecida, começava a acordar. No canto, quase despercebido, Otávio a observava, não como um cliente curioso, mas como alguém que sabia que estava presenciando o renascimento de uma força que o mundo tinha esquecido. Nos dias que antecederam o evento, a cozinha virou um campo de batalha e sinfonia ao mesmo tempo. Panelas tilintavam como instrumentos afinando. Facas cortavam no compasso certo, e os aromas se entrelaçavam no ar, criando uma antecipação quase palpável. O serviço começou com um ritmo frenético, mas controlado. As entradas saíam impecáveis, arrancando expressões de surpresa dos convidados. Lívia movia-se pela cozinha como uma maestrina, orquestrando cada prato com precisão e paixão. No salão, o crítico gastronômico, o mesmo que a reconhecera dias antes, saboreava cada garfada com um sorriso discreto, enquanto cochichos se espalhavam sobre a qualidade incomparável daquela noite. Otávio circulava entre as mesas, garantindo que todos estivessem confortáveis, mas seus olhos sempre voltavam para a porta da cozinha,
atento ao menor sinal dela. Quando o prato principal chegou às mesas, um silêncio respeitoso tomou conta do salão, seguido por um coro de elogios. Era impossível não sentir o impacto. Todos queriam saber quem estava por trás daquela experiência. O gerente, percebendo o momento perfeito, chamou discretamente Lívia. Ela hesitou, mas, incentivada pelo olhar firme de Otávio, atravessou o salão. Não havia holofotes, apenas palmas espontâneas que pareciam devolver a ela um pedaço de si mesma. As palmas ecoavam pelo salão, e Lívia, surpresa, sentiu um nó na garganta. O crítico se levantou, estendendo a mão para ela. "Bem-vinda de volta", disse, com uma sinceridade que fez os olhos dela marejarem. Os convidados se aproximavam para parabenizá-la, mas no meio de tantos rostos, foi o de Otávio que ela procurou. Ele caminhou até ela, parando a poucos passos. "Eu devia ter te visto como vejo agora desde o primeiro dia." "Me desculpa", disse em voz baixa, quase íntima. Ela sorriu de leve, não como quem esqueceu, mas como quem decidiu seguir em frente. "Talvez você tenha me visto. Só não sabia o que estava olhando", respondeu. Houve um breve silêncio. E então ele acrescentou: "Se um dia você quiser abrir outra cozinha, estarei lá. Não para mandar, mas para ajudar." Lívia respirou fundo, sentindo o peso das últimas semanas se dissolver. Pela primeira vez, acreditou que podia dizer sim ao futuro, não apenas à cozinha, mas a tudo que ela representava. Otávio ficou alguns segundos em silêncio, olhando para Lívia como se buscasse coragem nas próprias palavras. A cozinha estava calma. Só se ouvia o som distante dos talheres sendo recolhidos no salão. Ele então respirou fundo e disse: "Lívia, eu sei que pode parecer presunçoso da minha parte, mas se um dia você decidir abrir sua própria cozinha de novo, eu quero que saiba que estarei lá, não como alguém que dita regras, mas como alguém disposto a investir em você, porque eu acredito no que você é capaz de construir. Você não precisa mais se esconder atrás de pratos lavados. Você tem uma história, um nome e um talento que o mundo não deveria perder." Ela baixou os olhos emocionada, lembrando das noites em que duvidou de si mesma e das lágrimas derramadas sozinha nos fundos daquele restaurante. A voz de Otávio vinha como um bálsamo, mas também como um convite ao risco, arriscar-se a sonhar outra vez. Com um meio sorriso, respondeu: "Abrir uma cozinha. Parece um sonho distante, mas talvez um dia eu me permita acreditar que é possível." Ele se aproximou, mantendo o respeito da distância, e completou: "Não importa quando. Pode ser daqui a 1 ano, 5 ou 10. Quando você quiser, estarei pronto." Naquele instante, o que antes parecia apenas uma amizade inesperada se tornava também um pacto silencioso, uma promessa que marcaria os próximos passos dela. Algumas semanas após aquela conversa decisiva com Otávio, a vida de Lívia começou a se mover de formas inesperadas. Certo dia, recebeu uma ligação que a deixou sem palavras. Ela havia sido sorteada em uma campanha de supermercado local e ganhara um carro 0 quilômetro. O prêmio poderia ser um marco de recomeço em outra direção, mas em vez disso, Lívia enxergou ali a oportunidade de financiar o que seu coração realmente desejava. Ela passou a noite em claro, refletindo. O carro representava conforto, mas abrir mão dele significava transformar um sonho em realidade. No dia seguinte, decidiu vender o carro e, com o valor em mãos, montou um fundo inicial para seu projeto. Não contou a muitos, apenas para Otávio, que ficou admirado com a coragem dela. Ele comentou: "Esse gesto prova que você não está apenas sonhando. Está escolhendo o caminho, mesmo que seja o mais difícil." Com o dinheiro, Lívia começou a planejar o cardápio, visitar pequenos fornecedores e até reservar um espaço modesto no centro da cidade. O empreendimento ainda era apenas um esboço, mas a chama estava acesa. Cada prato pensado era um passo. Cada escolha era um tijolo colocado em silêncio. Assim, o que começou como sorte se transformou em determinação. Depois da conversa, Lívia passou dias refletindo sobre as palavras de Otávio. Sozinha, em seu quarto simples, ela pegava um caderno antigo e começava a rabiscar ideias. Se eu tivesse uma cozinha só minha, como seria? Pensava. Escrevia nomes de pratos, lembrava receitas que tinham marcado sua carreira e até experimentava combinações novas. Otávio, percebendo esse movimento, discretamente providenciava contatos. Não pressionava. Apenas deixava no caminho dela oportunidades para serem descobertas no tempo certo. Aos poucos, o sonho que parecia impossível começava a ganhar forma no papel, transformando-se em algo palpável. Foi durante uma manhã no mercado municipal que Otávio a apresentou a alguns fornecedores de confiança.
Homens e mulheres simples que vendiam ervas frescas, legumes recém-colhidos e cortes de carne especiais. Ao vê-la selecionar ingredientes, eles percebiam a diferença. Não era apenas uma compradora. Era alguém que entendia profundamente a matéria-prima. Logo, comentários começaram a surgir. Você é nova por aqui? Tem um restaurante? Queremos fornecer para você quando abrir o seu. Lívia sentia a estranha mistura de nervosismo e esperança, percebendo que o mundo já a enxergava novamente como chefe, mesmo antes de abrir portas. Com os contatos de Otávio, pequenos grupos de clientes começaram a ouvir rumores. Há uma chefe misteriosa testando receitas em uma cozinha fechada. Alguns pediram degustações privadas e, em encontros discretos, Lívia preparava jantares intimistas para poucos convidados. Cada prato era recebido com espanto e, ao final, os clientes diziam: avise quando abrir. Seremos os primeiros na fila. Esse movimento dava a ela uma segurança nova. Não se tratava apenas de um sonho distante. Já havia demanda, já havia expectativa. E principalmente havia encantamento. Otávio então sugeriu algo ousado. Você não precisa revelar quem é agora, mas pode deixar que as pessoas sintam sua presença. Com a ajuda de amigos, criaram uma página nas redes sociais chamada Cozinha Renascença. Não havia fotos do rosto dela, apenas imagens de pratos impecáveis e frases reflexivas sobre recomeços. Rapidamente, a página começou a chamar a atenção. Comentários surgiam. Quem será essa chefe? Onde fica esse restaurante? O mistério aumentava o desejo, e sem perceber, Lívia já tinha uma base de fãs esperando a abertura de sua casa. Para validar a ideia, Otávio conseguiu que ela organizasse um jantar de degustação em um espaço pequeno, alugado por uma noite. Apenas 20 pessoas escolhidas a dedo, críticos, clientes potenciais e alguns fornecedores. A cada prato, o silêncio era seguido de aplausos discretos. Ao final da noite, um crítico se levantou e disse: isso não é apenas comida. É um renascimento. Lívia segurou as lágrimas, entendendo que o nome do futuro restaurante já tinha se escolhido sozinho. O jantar não era apenas um teste, era o início oficial da sua nova trajetória. 6 meses depois, o letreiro luminoso do novo restaurante Renascença brilhava no centro da cidade. Mesas sempre cheias, risadas ecoando e, no coração da cozinha, Lívia comandava a equipe com um sorriso sereno. Na sala, Otávio chegava com um buquê de ervas frescas, um presente que se tornara tradição. Eles trocavam um olhar cúmplice sem pressa, sem rótulos, mas com a certeza de que tinham encontrado algo precioso. Respeito, parceria e um propósito compartilhado. Enquanto uma nova leva de clientes chegava, Lívia enxugava as mãos e pensava: o mundo é grande demais para a gente não tentar outra vez. O mundo às vezes nos coloca para começar de novo, não como castigo, mas como oportunidade de reencontrar quem realmente somos. Lívia não voltou a ser a chefe premiada que um dia foi. Ela se tornou algo maior. Aprendeu que reconhecimento é bom, mas não é o que nos sustenta. O que nos sustenta são as mãos que seguramos no caminho, os olhares que nos encorajam e a coragem de recomeçar quando ninguém acredita. E, no fundo, talvez o maior prêmio seja saber que a nossa história ainda está sendo escrita, prato a prato, dia após dia. A história de Lívia nos ensina que nenhum rótulo pode definir quem somos de verdade. Ela foi chamada de lavadora de pratos. Humilhada, desacreditada, reduzida a um uniforme manchado de gordura e a um trabalho invisível. Mas por trás daquele avental, havia uma chefe premiada. Uma mulher de talento, coragem e disciplina. A vida, às vezes, nos coloca em posições que parecem menores do que nossa essência, mas isso nunca deve apagar aquilo que carregamos dentro de nós. Cada experiência, cada queda e cada recomeço fazem parte de um caminho maior. Lívia também nos mostra que o verdadeiro valor não está no reconhecimento imediato, mas na capacidade de se levantar mesmo quando ninguém acredita. Ela reconstruiu sua história sem precisar gritar quem era, porque deixou que suas ações falassem. O respeito e a admiração vieram naturalmente quando ela decidiu mostrar ao mundo o que carregava escondido. Isso nos lembra que não precisamos provar nada a todos, apenas continuar plantando, porque a colheita vem no tempo certo. E por fim, aprendemos com ela que grandes sonhos se constroem em silêncio, tijolo por tijolo, prato por prato, gesto por gesto. Que o recomeço pode nascer do lugar mais improvável, até mesmo de uma cozinha abafada e invisível. Se hoje você se sente pequeno, apagado ou desvalorizado, lembre-se da jornada de Lívia. Não importa onde você esteja agora,
Importa onde você escolhe ir, porque quando a vida tenta te reduzir, é justamente aí que você deve se lembrar de quem realmente é.